Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Moderação de Ana Leitão. Sejam bem-vindos a mais um Bancada Lusa. A seleção portuguesa está já apurada para o Europeu 2020 e, entretanto, o campeonato português continua parado. Eldad, começamos por si. O que dizer da seleção portuguesa nestes últimos 2 jogos? Bem, cumpriu os mínimos, não é? Com a Lituânia e com o Luxemburgo, que não são equipas sequer do meio da tabela europeia, não é? São equipas muito fracas, e cumpriu os serviços mínimos. Se contra a Lituânia o jogo saiu mais fluido, enfim, Portugal jogava tudo para poder chegar ao jogo do Luxemburgo, poder ganhar e classificar-se diretamente, aí correram bem, mas no Portugal-Luxemburgo, com aquele terreno e com o engendramento tático do senhor engenheiro Fernando Santos, as coisas estiveram muito mal paradas, porque só quem não viu o jogo é que pode pensar que Portugal ganhou folgadamente ao Luxemburgo. Não, houve erros táticos tremendos, houve erros de critérios de escolha, até tendo em conta o estado do relevado, que, por amor de Deus, não se compreende. Não é? Eu não consigo compreender. Depois mete-me um André Silva, por exemplo, que está afastado da seleção, não jogava há não sei quanto tempo. Depois, nas substituições, João Moutinho, que é um bom jogador tecnicista, mas não é propriamente uma pessoa para andar num terreno daqueles. Quer dizer, ali, o Rafael Guerreiro, que continua a apostar naquele lateral esquerdo, isto dá para o Luxemburgo, para a Lituânia, vai dando, mesmo que o campo esteja muito mal. Agora, vamos ver o sorteio, mas eu não, se Portugal continuar com este tipo de atuações e com este critério de escolha por parte do selecionador, eu não auguro grande futuro. Continuo a dizer e mantenho aquilo que já disse aqui há uns tempos atrás, que Portugal tem uma peleia enorme de grandes jogadores, mas que, quando não se escalam os melhores, obviamente que as prestações têm de ser inferiores. E assim se tem visto que os jogos de Portugal, e designadamente contra este Luxemburgo, que é um resultado mentiroso, correu, apesar de tudo, correu bem. Pronto. Agora, enfim, penso que não vamos ter grandes dificuldades no europeu. Acho que sim. Fernando, concorda? Concordo plenamente. Só 2 emendas. Relativamente ao primeiro jogo, eu concordo com o Eldad. Considero que Portugal, vamos ver, Portugal tem um valor de mercado na ordem de 600, 700 milhões. A Lituânia, se tiver 20, já é em demasia. Portanto, contra a Lituânia foi uma equipa grande, que eu considero que Portugal tem que ter é uma equipa grande e de pensamento grande. O seu treinador tem que ter um pensamento grande e ter esse pensamento grande, porque jogou atendendo às circunstâncias dos jogadores que foram convocados por ele. Talvez com os melhores jogadores e uma equipa de ataque, portanto, com um pensamento grande, não preocupada com a Lituânia, Portugal goleou e podia ter dado 7, 8, 9 ou 10. No segundo jogo, já voltou outra vez ao pensamento antigo, o Sr. Fernando Santos, que é uma equipa grande com um pensamento pequenino, que é o que ele tem. Porque eu não consigo admitir que um Danilo ande preocupado com o médio ofensivo da equipa do Luxemburgo. Eu vou dizer a mesma coisa. Juntar 20 rapazes aqui na rua, jeitosos com bola, batíamos com o Luxemburgo. É inadmissível a exibição, independentemente do relevado, porque não vamos por aí, porque o relevado estava para os 2, e o Luxemburgo criou um dos problemas, e o relevado era igual. Foi no mesmo relevado que eles jogaram. É inadmissível, não um treinador que dá indicações, ou uma equipa, para ir lá para dentro e estar preocupada com outra equipa. Não, é precisamente o contrário. Quem tem que estar preocupado com a equipa é o Luxemburgo com Portugal. Portugal é que tem as vedetas todas, não o contrário. Enquanto tivermos essa mentalidade, o Sr. Fernando Santos é um indivíduo fraquinho,
E com uma mentalidade ultrapassada, nós não vamos muito longe, penso eu. Depende depois do sorteio, depende da sorte e da Nossa Senhora de Caravaggio, que anda lá no bolso dele. Portanto, vamos aguardar. Não tenho mais nada a dizer. Obrigada. Fico Carlos. contente, claro, com o apuramento de Sim, Portugal, com o como é evidente. apuramento, claro. E torço por Portugal, como é evidente. Esperamos pelo sorteio. Carlos, como olham para a seleção nestes jogos? Em primeiro lugar, queria fazer só aqui um parentezinho para enaltecer o feito do Sporting este fim de semana, do judo, a revalidação do título de campeão europeu, que já tinha e ainda tem um campeão do mundo abaixo dos 100 quilos, também em judo. E outra coisinha para dizer que, não sei se alguém assistiu aqui, a um grande evento desportivo na Caixa Dragão, ou Dragão Caixa. Dragão Caixa. Dragão Caixa, desculpa lá. Este sábado, que foi aquilo que eu já tinha dito há coisa de 2 semanas, acerca do handball das duas equipes, proporcionaram um espetáculo fabuloso e o resultado acabou empatado a 29. E estão duas grandes equipas a nível europeu. Eu gostava de assistir, mas só pela televisão, porque um benfiquista não me deixam lá entrar aos jogos. Em relação à seleção, eu sinceramente não sei porque o contentamento do Sr. Fernando Santos em ter ficado em segundo lugar, sujeitando-se a ir para um segundo pote ou terceiro, dependendo do play-off. Num segundo pote, ou pode apanhar uma Itália, ou pode apanhar uma França, ou pode apanhar... Quer dizer, ele deveria estar contente se Portugal não tivesse empatado os 2 jogos em casa e não tivesse sido derrotado pela Ucrânia. Estaria em primeiro lugar e então sim, ele teria motivos para estar contente. Mas lá com aquele ar presenteiro, parece que todo mundo lhe deve e ninguém lhe paga. Não é? Que é uma coisa que eu, sinceramente, não vai comigo, aquela maneira de ser. E vem dizer que Portugal fez um excelente jogo contra a Lituânia, por amor da santa. O terreno bom. Uma equipa do 4º ou 5º ou 6º escalão da Europa. Durante 90 minutos fez um remate à baliza a 10 metros. Fez um remate a 10 metros da baliza. Não iam jogar bem contra essa equipe. Tecnicamente, os jogadores portugueses são o que nós sabemos. E a coisa calhou. Pronto, e fizeram um bom jogo, mas, por amor da santa, não vão enaltecer este tipo de exibição contra este tipo de equipas. Quanto ao Luxemburgo, já foi dito aqui que, ok, ganhamos 2-0. E pouco mais há a dizer, a não ser que assim não vamos lá. Temos Assim de não melhorar vamos. para o Euro. Obrigada. Como temos vindo a prometer ao longo dos últimos programas, aproveitamos hoje a paragem do campeonato para falarmos finalmente das contas das SADs. Fernando, começamos por si. Como andam as contas dos 3 grandes? As contas dos 3 grandes andam muito bem, atendendo às engenharias financeiras que são feitas e que ninguém percebe. Vamos só falar disto assim por alto, porque isto é um bocado maçudo e demoraria bastante tempo e as pessoas não entendiam, portanto vamos fazer só um resumo em termos de rendimentos e em termos de pagamentos dos 3 grandes. Consumi só os 3 grandes, porque os outros, para já, não têm assim muito interesse. Relativamente, fiz aqui uma folha em Excel, o Sport Lisboa e Benfica teve um total de rendimentos de 263,4, o Futebol Clube do Porto 267,6 milhões e o Sporting Clube Portugal 151,6 milhões. Isto aqui, claro que entra os rendimentos da Liga dos Campeões, que é a galinha dos ovos de ouro. E atualmente, da maneira como estamos, se não tivermos um bom ranking, é uma desgraça total. Se isto já é uma engenharia financeira, então sem a galinha dos ovos de ouro, que é a Champions League, isto é uma desgraça. Porque o Porto, atualmente, que está na Liga Europa, se conseguir, imaginemos que vai à final e ganha a Liga Europa, não passa dos 25 milhões. Comparativamente aos 150 que poderia ganhar numa Liga dos Campeões. Portanto, a diferença é enorme.
Relativamente a custos operacionais, temos o Sport Lisboa e Benfica com 164 milhões, o Futebol Clube do Porto com 150 milhões e o Sporting Clube Portugal com 104 milhões. O que é que isto significa? Significa que, em termos de passivos, pouco reduzido, os clubes. Neste momento temos o Benfica com um passivo de 384 milhões, ponto 6, o Futebol Clube do Porto aumentou para 408,10 e o Sporting Clube Portugal 324,9, mais os MOCs, que são 140 milhões, o que equivalia a dizer que eram quase 600 milhões que o Sporting teria que pagar, atendendo que os bancos fizeram para aí uns descontos e umas vigarices e portanto, mas de qualquer maneira a fatura vem a seguir. Resumidamente, temos o seguinte: o Benfica foi a segunda melhor nos rendimentos totais, 263,4, porque não esteve na Liga dos Campeões, na Champions League. A Benfica SAD foi a segunda melhor nos rendimentos operacionais, 100 atletas, 1,4 milhões. O Futebol Clube do Porto vamos aqui, isto tem várias. O Porto, devido ao fair play financeiro, terá de tentar apresentar 110 milhões de prejuízos entre 2015 a 2020, portanto, neste momento apresenta 112 milhões negativos, o que significa que terá que fazer vendas no valor de 140 milhões, de forma a recompor a perda de 60 milhões com as receitas da UEFA. É provável que o Alex Telles, o Marega, o Otávio, o Tiquinho Soares, o Abubakar e Sérgio Oliveira, todos com contrato até 2021, sejam vendidos até junho de 2020, a não ser que se antecipe receitas, que uma até já foi antecipada muito em cima deste programa, que foi a receita do Futebol Clube do Porto, das transmissões televisivas, na ordem dos 30 milhões. Portanto, já adiantaram. O que significa, o Benfica também já adiantou, o Porto já adiantou mais de metade, o Sporting a mesma coisa, significa que as galinhas dos ovos das transmissões de 4 anos, em 2 está seco. Portanto, daqui praticamente já não há dinheiro quase nenhum. A tendência e a previsão de faturação para os clubes, isto é mais ou menos um genérico, uma previsão, de 2015 a 2020 poderá ser a seguinte: o Benfica SAD 1.225 milhões, média de 245 milhões ano em vendas e outros afins. A Porto SAD 1.000 milhões, média de 200 milhões ano, e o Sporting SAD 675 milhões, média de 135 milhões ano. O que significa que, com estes números de 1.000 milhões, o Benfica já passou os 1.125 mil milhões em vendas. O Futebol Clube do Porto na ordem dos 800 milhões. O Sporting muito abaixo, porque pronto, não tem ganho nos campeonatos, não tem andado na Liga dos Campeões, isso também conta muito. É inadmissível que tenham passivos. Onde está o dinheiro? E a gente sabe onde é que ele está. Não é? Portanto, uns pobres, os clubes pobres, cheios de dívidas. Isto vai rebentar mais tarde ou mais cedo. Está iminente, até porque se prevê que a próxima liga, uma liga europeia, por convite, não vai englobar nenhum dos clubes principais portugueses, nem sequer o Porto, que nos últimos 10 anos é o que tem feito mais para o ranking de Portugal. O Benfica também não, atendendo até a estes resultados negativos destas últimas épocas. O Sporting ainda estão muito menos, que nem sequer têm andado lá. Significa que isto é o fim. E vão-se agarrar, não sei a quê. Claro que as pessoas estão perto do cemitério, outros vão ficar cheios de dinheiro e não tem problemas, e quem vier atrás que feche a porta, porque é o prognóstico das grandes cabeças pensantes aqui dos portugueses, quer a nível político, quer a nível dos futebols, porque é basicamente os mesmos. Eles rodam, isto é uma panóplia de 500 indivíduos a rodar, rodam entre os clubes, os governos, as associações, as TAPs, as EDPs, andam nisto. Fazem um círculo fechado, em que agora sai um, mas vai para ali, depois sai o outro dali, vem para aqui, vem para lá e tal, e é um tudo com engenharia financeira. O único indivíduo que eu acredito é o José Manuel Naveiro, que, isto só a título de curiosidade, que eu admiro, porque foi um indivíduo que lhe perguntaram uma vez, isto, claro, no Canal 2, que praticamente pouca gente vê, perguntaram porque é que não estava na Bolsa, e ele disse muito bem: eu, se estivesse na Bolsa, não empregava tanta gente. E porquê? Porque tinha de dar rendimentos aos acionistas.
a coisa que eu faço, chego ao fim do ano e pergunto ao meu economista e pergunto lá, quanto é que isso dá de lucros? E ele diz-me, dá X, não é? E eu digo, então esse X é para diluir nas máquinas, portanto, no desgaste das máquinas, em novas tecnologias que vamos aplicar, e quanto sobra? E o contabilista diz, lá, pá, sobra X, quantas pessoas dá para meter? E pá, dá X, e então a gente mete. Portanto, esse indivíduo é que é uma política correta, o resto são conversas da treta, e que um dia vamos cair todos no fundo do poço. Portanto, em termos de contabilidade, continuo a dizer isto que está aqui é a faturação apresentada pelos clubes, mas tem aqui muita coisa que nós nem sequer vamos falar, porque a maior parte das pessoas nem percebe, nem eu próprio, que não sou especialista na matéria. Isto é uma panóplia de engenharia financeira que ninguém entende, já feita propositadamente. É como alguns condomínios que são geridos pela casa, pela prata da casa é uma coisa, toda a gente entra nas contas, e quando são geridos por firmas de fora, aquilo também é uma engenharia financeira que ninguém percebe nada. Eu estou à vontade de fazer isso, porque já sou administrador de um condomínio há 10 anos, e noutros tive 7 ou 8 anos. Então tenho uma larga experiência destas coisas, como é que se faz. Nas minhas contas que eu apresento, não há lá nenhum indivíduo no meu condomínio atual que não questione, que não percebe as contas. Vamos nem eu perceber admiti se o isso. Eldad concorda com a sua opinião. Eldad, o que dizer? No geral, concordo. No geral, concordo. Quer dizer, todo é assim. Nós, para isto, acho que um programa não chegaria. Porque Vamos tentar resumir. esta questão coloca-se desde a altura em que se fez a lei de bases e que se criaram as SADs. Toda esta estrutura comercial, já quem lhe chama até indústria do futebol, que é uma coisa interessante, mas pronto. Todo este negócio do futebol estruturou-se em sociedades anónimas desportivas que, numa parte, são, digamos, detidas pelos clubes, na sua maior parte, e em alguns clubes já nem pelos clubes são detidas. Isto vem a propósito de quê? Até 1990, mais ou menos, os clubes viviam das suas receitas, umas vendas, enfim, e viviam um bocado aflitos porque o futebol português ainda não tinha atingido o interesse, digamos assim, comercial a nível europeu que depois viria a ter instantaneamente. Eu recordo, por exemplo, que o Porto foi campeão europeu em 1987 e que voltou a ser campeão europeu em 2004. Portanto, a partir de 2000 dá-se o grande boom financeiro a nível dos clubes, mas não só em Portugal, a nível europeu. Nós vemos clubes com um potencial financeiro enorme, mas muito suspeito. Por exemplo, nós olhamos para clubes como o Paris Saint-Germain, como o Manchester City, como o Manchester United e outros clubes, o Real Madrid, o Barcelona, que têm descalabros do ponto de vista financeiro absolutamente inacreditáveis. Não tem nada a ver com estes números nossos, não é? Que são números à escala planetária. Ora bem, tudo isto está preso por arames. Tudo isto está preso por arames. Mas eles vão resistir muito mais tempo do que nós. Porque Portugal e os clubes portugueses de topo, e estou a falar designadamente do Porto, Benfica, do Sporting, naturalmente dependem muito da banca, dependem de engenharias financeiras, como falou o Fernando, que têm a ver com os empréstimos obrigacionistas, dos quais são obrigados a pagar juros que os referidos capitais normalmente não rendem a qualquer cidadão comum, nem a qualquer empresa, e portanto isto um dia vai ter um triste fim, porque nós não temos possibilidades, não há nenhum clube português de topo que com as receitas ordinárias consiga cobrir as despesas ordinárias. É impossível. É impossível. Mesmo quando tem acesso à Liga dos Campeões, que é a tal galinha dos ovos de ouro, mesmo assim, é muito difícil cumprir com estas metas. Chegar à final. De maneira que eu não vejo isto, enfim, é um futuro sombrio,
Ainda agora o meu clube teve que fazer nova engenharia financeira, ou seja, pedir um pagamento antecipado, mas isto é como tudo. O Sr. Professor Teixeira Ribeiro, que foi meu mestre de finanças públicas, dizia que o dinheiro vale pela sua disponibilidade no tempo. E por isso é que há juros, senão não havia juros. Não é? Ora bem, isto vai ter um juro elevado. Porquê? Porque aquilo que se gasta hoje, amanhã não se pode contar com isto. A não ser que andamos sempre a antecipar, e o tempo vai passando e qualquer dia ninguém antecipa. Porque não há. Os campeões podem acabar. Porque não há. A Champions League acaba. Pronto. Se acabarem as grandes negociadas de alguns jogadores que ainda vão vendendo, porque, vamos lá ver, a maior parte dos jogadores portugueses de valor, de grande valor económico, não jogam em Portugal. Pronto. Nós temos jogadores, por exemplo, no Porto, temos um português, Danilo. Pronto. Mas nada. O resto que temos é o Alex Telles, é o Marega, talvez um Tiquinho Soares, ou um... São jogadores que valem 30, 20, 15 milhões. O Alex Telles poderá valer 30, 40, mas quer dizer, isto para os custos operacionais de um clube como o Futebol Clube do Porto, se não for à Champions, isto é um desastre. Porque um dia o poço seca e pronto. Entretanto, o que se vai vendo é que os empresários do costume continuam a absorver grande parte dos proventos desportivos, ou melhor, dos proventos comerciais dos melhores jogadores que são à venda. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Bruno Fernandes não foi vendido porque o Sporting exigia 100 milhões e ainda houve quem chegasse aos 60 ou 65. Desta vez, em janeiro, se calhar vai por menos de metade. Isto quer dizer que, por um lado, os clubes estão, digamos, sujeitos por escrutínio a uma espécie de eleitoralismo, tal como há nas eleições democráticas normais na política de um país. Por outro lado, estão sujeitos às leis do mercado. E as leis do mercado são impiedosas. Um dia eu acho que isto se vai pagar muito caro. Mas pronto, esta é a minha opinião para já. Vejo, no entanto, os administradores das SADs a ganharem ordenados fabulosos, prémios fabulosos e pronto. Enquanto os clubes estiverem a disputar os campeonatos nacionais, etc., ninguém vai falar nisso. Porque os sócios, poucos sócios comparecem nas Assembleias Gerais para a aprovação das contas. Pouquíssimos. Porque isto é baratíssimo, não é? Ser sócio de um clube paga-se 10 ou 12 euros por mês. Pronto, queres que o clube vá ganhando? O que é que eu vou fazer para as Assembleias Gerais? Questionar quem? Não me interessa nada. Eldade Mário Neto, continuo a dizer aqui. Eu sou adepto do Futebol Clube do Porto. Não sou adepto do Futebol Clube Porto SAD. Sou adepto de um clube. Obrigada. Carlos? Deixa-me só complementar uma coisa que há bocado não Muito disse. rápido para ouvirmos o Carlos. Muito rápido. Só em termos de custo pessoal, é por isso que eles andam com estes problemas todos e cada vez uns são mais ricos e outros mais pobres, né? Mesmo os clubes. Temos que o Benfica precisa de 96,8 milhões, época. O Porto 91,6 milhões, época. E o Sporting, mesmo fraquinho, e está como está com estas margens todas, precisa de 68,9 milhões, época. Que não é brincadeira, não é? Isto dá uma cotização, em termos de cotização, dos clubes, eles têm 15%. Disto. Obrigada Portanto, pela têm que buscar nota. dinheiro a algum lado, não é? Carlos? Temos a sua Ora opinião bem, também? Não, isto praticamente está tudo dito, mas há aqui uma coisa que me preocupa mais do que esses milhões todos, é quem é que os está a arrecadar. Isso é que me preocupa. Porque quem está a arrecadar grande parte desses milhões todos não são nem jogadores, nem treinadores, nem sócios.
nem simpatizantes como eu. Aliás, isto já é um... Nem os se nós- acionistas. Sim, nem os acionistas. Se nós virmos bem a coisa, reparemos no que sucedeu na FIFA e na UEFA há 3 ou 4 anos atrás. Portanto, o exemplo já vem de cima. Estou a falar do Sr. Blatter, estou a falar do Sr. Platini e toda aquela corja que se movia à volta deles. Vocês sabem perfeitamente quanto é que custou por baixo da mesa. Sabem ou não sabem? Porque eu também não sei. Estou a dizer que sabem, mas sabemos o que se Imaginemos. passou para o Mundial de 2022 ser realizado no Qatar numa altura de Natal e não sei o quê, e não sei o quê. Todos nós sabemos disso. Portanto, os exemplos vêm de cima. Sabes E quanto é aqui- que gastava o Blatter numa suíte? Chegava a ser 10 mil euros por noite. Então, está-te explicado. Bom, Sem companhia. portanto, Mas a companhia era mais cara. Portanto, os exemplos já vêm de cima e aqui em menor escala. Eu sinceramente, eu gostava de saber para onde é que vão esses milhões todos. Porque mesmo assim há uma coisa que eu vou dizer, Fernando, trouxeste aí essa panóplia de milhões e não sei o quê, eu não acredito em nada disso. Isso é o que eles nos mostram. Não passa a MVM. Fernando, Mas tem que mostrar documentos, pá. tudo bem? Mas tem que mostrar documentos na CMVM. E eles mostram lá, não é? Tudo bem, eu não Se vou mostrar, adiantar é um mais. caso de polícia. Não vou adiantar muito mais, Pois. mas muitos desses milhões, esses são os tais oficiais que Sim. são apresentados. Os outros milhões, porque também os há. Sim. Essa é a minha grande preocupação. Isso que aí está, eu como disse, acredito relativamente nisso, mas é isso que me preocupa no futebol. É isso que me preocupa no modo como estão as coisas a andar, para chegarmos ao ponto, como disse aqui o Mário, que isto vai acabar. Claro. E uma coisa é certa, eles não saem de lá. Mas queres que... Eles não saem de lá. Mas queres que te responda para onde é que vai o dinheiro lá no posso? Força, Fernando, eu agradeço. Queremos todos saber. Em termos do Benfica, em termos de 5 épocas, vá lá, 4 épocas e qualquer coisa, o Benfica comprou 56 jogadores, em que titulares foram 6, a calçar as chuteiras. Portanto, o dinheiro para algum lado vai. Este ano o Benfica compra Raul de Tomás, 20 milhões, Carlos Vinícius, 17 milhões, Chiquinho, 4 milhões, que já era do Benfica. Portanto, foi vendido 250 mil e depois veio por 4 milhões. Portanto, aqui era um caso de polícia. O Cádiz, que era do Setúbal, foi comprado 2 milhões e meio e nem calçou as chuteiras. O Benfica gastou este ano em aquisições 43,50. Nenhum destes é titular indiscutível. Tem andado a fazer jogos. O Carlos Vinícius, alguns. O Raul de Tomás, alguns, e agora é suplente. Mas titular indiscutível. Para este preço de 20 milhões, é um titular indiscutível. Tem de Eu não ser. admito outra coisa. A nível de futebol Sim, sim, português, sim. tem que ser titular indiscutível. É este e os outros. Claro. Portanto, o Benfica 43,50. Para algum lado ele vai. Eu sei para onde vai. O Porto. Diz. O Porto gastou para os administradores, das SADs, para os presidentes. Para os casamentos dos filhos dos... Isso é outra quase à parte. Sim. E para os empresários. Estão bem. Mas os casamentos ainda é um problema mais grave, porque é de um indivíduo que ganha cerca de 4 milhões por ano. E o casamento foi pago pelo Benfica. Isso ainda é mais grave ainda. Porque eu não admito que um indivíduo, se nós todos somos pais e temos filhos e pagamos o casamento, nunca nenhum clube, nem fugimos ao fisco, porque não podemos. Portanto, como é que esses indivíduos a ganhar esses milhões conseguem pôr isso para o clube? Isso é logo um caso de polícia, e se houvesse deontologia da parte desse indivíduo, fosse um indivíduo honesto, só tinha a fazer uma coisa. Era pôr logo o lugar à disposição. Aliás, se fosse honesto, nem fazia uma coisa dessa. Mas como não são Pagava honestos, a primeira dívida olha, e depois mas como não são punha o lugar à honestos, disposição. e ainda por cima são sportinguistas encapotados, ficas a saber, são sportinguistas encapotados. O DSO, Já Domingos acredito Vaz em tudo. Oliveira, é um sportinguista encapotado. Ah, sim. Há muitos anos, sim. E o Vítor Pinto é outro sportinguista.
E o Luís Filipe Vieira é do Alberca, nunca foi benfiquista na vida dele. Tinha esses indivíduos todos. São glazes, são Portanto, verdes são por essas fora toupeiras. e encarnadas por É, dentro. são essas toupeiras todas que estão lá, que estão a minar o clube em algumas coisas. Relativamente ao Porto, este ano, o Porto gastou só, e está falido, 59,70 milhões. Ora, se não vai à Liga dos Campeões nem nada, tem que vender jogadores, de algum lado ele vem. É. Mas o Porto tem uma vantagem, é que comprou estes jogadores todos, Nakajima, o Mateus Ourigo, o Zé Luís, o Mamadou Lum, que veio do Braga, custou 7,5, o Agostinho, o Marchanzinho, o guarda-redes, o Luís Dias, o Sar, tirando o Sarabia, praticamente jogam todos. E a titulares. O Benfica nestes jogam de vez em quando. Não é? Mas mesmo o Sporting, falido, com assaltos às coisas, às academias, e alguns estão presos e aceitam-na toda cá fora, à solta ainda, não é? Porque o principal chefe a gente já sabe quem ele é. Gastou mesmo assim 50 milhões. E o Sporting vai ter que vender. O Bruno Fernandes, que queria 70 milhões, vai vendê-lo por 40, agora, em janeiro. Porque vai ser obrigatório vendê-lo. Porque senão não há dinheiro, caixa. Não há dinheiro em caixa. Não te preocupes. Eu não estou preocupado. Porque ele, de algum lado, há de vir. Sim, pois, eu sei. De algum lado bem, quer dizer, por isso é que nós estamos aqui. O futebol não acaba. Por isso é que nós estamos aqui. O futebol não acaba, Fernando, porquê? Porque essa corja que anda invisível não vai deixar acabar, porque não lhes Mas convém. essa corja tem futebol anda não tudo. acaba, temos Mas que essa acabar nós por hoje. corja anda na Fernando, hora dos obrigada. 70 e tal anos, vão todos para o cemitério. Sim, mas temos que Não, deixar aqui mas tens filhos, Temos que deixar aqui uma referência especial Só para acabar. ao Jorge Jesus, que Sim. está prestes a ser campeão do Brasileirão. Praticamente, Tenho com hipótese de, agora na final, derrotar o River Plate e ser campeão da taça da Copa Libertadores. Portanto, daqui um abraço para o Jorge Jesus e para os portugueses que com certeza ele faz feliz no Brasil. E para acabar, Obrigada. esperemos que haja taça. Ah, Vai haver taça. jogos da taça, mas que hajam os jogos em que haja disso para a taça, em semana. que haja mesmo taça. Em que haja mesmo. Sejam eliminados clubes da primeira divisão, clubes mais fracos. Obrigada por estarem desse lado, nós voltamos para a semana. Entretanto, não se esqueçam de passar no nosso canal do YouTube, subscreverem o canal, partilharem o vídeo e deixarem o vosso like. Obrigada. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Moderação de Ana Leitão.